E se eu lhe dissesse que, depois de um AVC, o corpo não precisa apenas de remédios, mas também de pequenos gestos de coragem, gestos tão simples como mexer a mão, levantar um braço ou dar 2 passos dentro de casa. Para muitos idosos em Portugal, estes movimentos parecem impossíveis, mas a verdade é que podem ser o início de uma nova fase de recuperação. Imagine o Sr. Manuel, de 72 anos. Na manhã seguinte ao AVC, ele disse à família: "Sinto-me preso dentro do meu próprio corpo." É uma frase que muitos sobreviventes de AVC reconhecem. O choque, o medo, a sensação de que tudo mudou num instante. Mas o que quase ninguém diz é que o corpo tem uma capacidade incrível de reaprender, passo a passo, devagar, mas com esperança. Hoje, vou mostrar-lhe 5 exercícios simples de reabilitação pós-AVC que muitos fisioterapeutas ensinam para recuperar confiança e mobilidade, sempre de forma segura, sem pressas e com acompanhamento profissional. Não são milagres. São ferramentas. São pequenos estímulos que podem ajudar o seu corpo a acordar de novo. E antes de continuarmos, lembre-se, este vídeo é apenas informativo e não substitui o aconselhamento de um médico ou fisioterapeuta especializado. Quando uma pessoa sofre um AVC, não muda apenas o corpo, muda a rotina, muda a relação com o espelho, muda até a forma como se olha para o futuro. Tudo aquilo que antes era automático, levantar um copo, dar um passo, abotoar uma camisa, passa a exigir concentração, tempo e, muitas vezes, coragem. É como se o corpo acordasse diferente de um dia para o outro, sem aviso prévio. Muitos idosos em Portugal descrevem esta sensação com palavras simples mas poderosas. "O meu corpo já não me obedece." Esta frase, infelizmente, revela o impacto profundo de um AVC. A perda de força, a dificuldade em coordenar movimentos, o equilíbrio instável, o medo constante de cair, tudo isso cria um ciclo de insegurança. E, quando há medo, o corpo encolhe, hesita, recua. Segundo investigadores portugueses, cerca de 1/3 dos sobreviventes de AVC relatam uma quebra significativa de confiança nos primeiros meses. Não é só físico, é emocional. O senhor Joaquim, de 74 anos, contou ao fisioterapeuta: "Já fui pedreiro a vida inteira. Nunca pensei que levantar o braço fosse o meu maior desafio." Esta mudança repentina mexe com a autoestima e com a identidade. Mas há algo que muitas pessoas esquecem. O corpo não desaprende, apenas precisa de reaprender. E reaprender exige paciência, movimento lento e estímulos certos. A boa notícia é que, mesmo após um AVC, o cérebro mantém uma capacidade impressionante de adaptação àquilo que os especialistas chamam de neuroplasticidade. Em termos simples, significa que o corpo pode abrir pequenos caminhos novos, desde que seja guiado com segurança. A D. Rosa, de 68 anos, passou semanas sem conseguir mexer os dedos da mão direita. Chorou muitas vezes. Mas, um dia, enquanto tentava agarrar uma esponja macia, o polegar mexeu 1 milímetro. Um único milímetro. Foi suficiente para transformar o desânimo em esperança. Pequenas vitórias como esta mostram que a recuperação não é um evento, é um processo. E esse processo começa com consciência, entender que o corpo precisa de tempo, orientação e exercícios adequados. Não se trata de fazer muito, trata-se de fazer o certo, no momento certo, com apoio profissional. Porque quando reconhecemos o problema, conseguimos finalmente começar o caminho da recuperação. Agora que compreendemos o impacto que um AVC pode ter no corpo e na confiança, vamos conhecer 5 exercícios simples, usados frequentemente por fisioterapeutas, que podem ajudar o corpo a reaprender movimentos básicos de forma segura. Estes exercícios não prometem milagres, mas podem ser um começo. E, como sempre, devem ser feitos com orientação profissional, especialmente nos primeiros meses. 1. Mobilização dos dedos e da mão. Acordar, a motricidade fine. Este é um dos primeiros passos na reabilitação. Consiste em abrir e fechar a mão lentamente, mexer cada dedo ou apertar suavemente uma esponja. A De Rosa fazia este exercício todas as manhãs. A princípio quase não mexia nada, mas continuou. Um dia, o indicador moveu-se ligeiramente e foi como acender uma luz. Benefício: estimula a comunicação entre o cérebro e a mão. Dica: comece devagar.
2 a 3 minutos por sessão. 2. Elevação lenta dos braços com apoio. Reconstruir força e amplitude. Com a ajuda de uma cadeira ou parede, elevar o braço até onde não provoque dor. O Sr. Manuel dizia que cada centímetro parecia uma vitória. Benefício: melhora a circulação, postura e mobilidade do ombro. Dica: inspirar ao subir, expirar ao descer. 3. Marcha lenta dentro de casa. Reensinar o corpo a caminhar. Coloque marcas no chão, toalhas pequenas ou fitas coloridas e caminhe por cima delas. O Sr. Joaquim usava as marcas para manter o ritmo e evitar arrastar os pés. Benefício: melhora equilíbrio, coordenação e confiança. Dica: usar peúgas antiderrapantes e caminhar perto de um móvel estável. 4. Ponte suave na cama. Fortalecer pernas e bacia. Deitado de costas, dobrar os joelhos e elevar a bacia alguns centímetros. A.D. Amélia começou com apenas 1 repetição por dia, era o suficiente para se sentir mais forte. Benefício: ajuda a levantar-se da cama e a melhorar a estabilidade lombar. Dica: movimentos curtos e lentos. Parar se surgir dor. 5. Alongamentos do pescoço e ombros. Libertar tensão e melhorar circulação. Inclinar a cabeça suavemente para um lado e depois para o outro. Rodar os ombros para trás, abrir o peito. Benefício: reduz rigidez e favorece a circulação na zona do pescoço e ombros. Dica: nunca fazer movimentos bruscos. Estes exercícios são simples, mas carregam um propósito: ajudar o corpo a lembrar-se do que já soube fazer um dia, sempre com prudência, calma e supervisão profissional. Depois de um AVC, uma das perguntas mais importantes é: quando devo procurar um profissional, antes de começar ou continuar os exercícios? A resposta, segundo especialistas em reabilitação, é simples: sempre que houver dúvida, insegurança ou qualquer sinal de alerta. O acompanhamento médico e fisioterapêutico é fundamental, não só para prevenir riscos, mas para garantir que cada movimento está realmente a ajudar e não a sobrecarregar o corpo. Logo nas primeiras semanas após o AVC, a avaliação de um médico de família, cardiologista ou neurologista é essencial. Estes profissionais conseguem identificar limitações, riscos e orientar o caminho da recuperação. Depois, entra o papel do fisioterapeuta especializado em reabilitação neurológica ou cardiovascular, alguém preparado para adaptar exercícios conforme a força, equilíbrio e estado clínico de cada pessoa. Há sinais que não devem ser ignorados, pois indicam que deve parar o exercício e procurar ajuda imediata. Tonturas fortes, ou sensação de desmaiave. Dor no peito ou falta de ar não habitual. Dor intensa durante o movimento do usário. Perda súbita de força num braço ou perna agora. Alterações na fala ou visão profisa. Batimentos cardíacos muito irregulares ou demasiado acelerados. Estes sinais podem parecer simples, mas são importantes para evitar complicações. O fisioterapeuta João, de um centro de reabilitação fictício em Braga, costuma dizer aos seus doentes: o corpo fala, e quando ele fala demasiado alto, devemos parar para o ouvir. É esta sabedoria prática que ajuda muitos idosos a recuperar com segurança. Por outro lado, há momentos positivos em que também vale a pena procurar um profissional. Quando começa a ganhar mais força, quando sente que está pronto para fazer exercícios mais avançados, ou quando quer aumentar o ritmo da caminhada. O fisioterapeuta é quem vai ajustar cada passo, tal como um alfaiate ajusta um fato à medida, com precisão. A D. Rosa, por exemplo, só começou a caminhar sem apoio, depois de o fisioterapeuta confirmar que o equilíbrio já era estável o suficiente. Esta decisão evitou quedas e deu-lhe mais confiança. É importante recordar que cada caso de AVC é único. O que funciona para um idoso pode ser inadequado para outro. Por isso, o acompanhamento profissional não é um luxo, é uma proteção, uma garantia de segurança e um aliado fundamental no processo de reaprendizagem do corpo. Há uma verdade sobre a recuperação pós-AVC que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. A reabilitação é lenta, por vezes frustrante, mas profundamente transformadora. Não acontece de um dia para o outro, não segue uma linha reta e, acima de tudo, não é igual para todos. Cada corpo reage de maneira diferente. Cada cérebro tem o seu próprio ritmo
e cada pessoa vive a recuperação como uma história única. O que poucos contam é que a recuperação não é apenas física, é também emocional. Muitas vezes, o maior obstáculo não está na perna que não mexe ou na mão que perdeu força, está no medo. Medo de cair, medo de não recuperar, medo de ser um peso para a família. O Sr. Manuel, por exemplo, disse um dia ao fisioterapeuta: "Não sei se algum dia vou voltar a ser eu mesmo." Esta frase é comum entre sobreviventes de AVC. Mas o fisioterapeuta respondeu-lhe com algo que muda vidas. Não precisa de voltar a ser quem era. Agora vamos construir uma nova versão sua com calma e com esperança. Outra verdade é que os progressos mais importantes são os que quase ninguém vê. Não são os vídeos motivacionais da internet, nem os marcos espetaculares. São as pequenas vitórias silenciosas. Conseguir mexer um dedo, levantar-se sem ajuda, subir um degrau pela primeira vez. Amélia passou 3 semanas a tentar apertar um botão da blusa. O dia em que conseguiu, chorou. Não porque tivesse recuperado totalmente, mas porque sentiu que o corpo estava a reaprender milímetro a milímetro. Também há a verdade científica que muitos não conhecem. O cérebro tem uma capacidade extraordinária de adaptação, chamada neuroplasticidade. Mesmo depois de um AVC, ele tenta reorganizar-se, criar caminhos novos, adaptar funções antigas. Mas isso só acontece com estímulo, repetição e orientação correta. É por isso que exercícios simples, feitos com regularidade e segurança, são tão importantes. E a verdade talvez mais bonita de todas: não se está sozinho. Há profissionais preparados, há famílias que apoiam, há pequenos gestos que levantam o ânimo. Cada passo, por menor que pareça, é uma conquista. A recuperação pós-AVC não é um teste de velocidade, é uma caminhada feita com paciência. E cada pessoa, mesmo aos 60, 70 ou 80 anos, tem dentro de si uma força que muitas vezes só se revela quando mais é necessária. No fim de tudo, o que importa lembrar é que a recuperação após um AVC não é um destino, é um caminho. Um caminho feito de passos pequenos, movimentos simples e muita paciência. Os exercícios que vimos hoje não são soluções milagrosas, nem substituem o trabalho de médicos ou fisioterapeutas, mas podem ser ferramentas valiosas para ajudar o corpo a despertar, a ganhar confiança e a reconstruir aquilo que parece ter sido perdido. Se há algo que aprendemos com histórias como a do Sr. Manuel, da de Amélia ou da de Rosa, é que o corpo surpreende quando recebe estímulo, calma e orientação. As primeiras vitórias podem ser minúsculas, quase imperceptíveis, mas são verdadeiras. São sinais de que a caminhada continua. E mesmo quando o medo aparece, e ele aparece, lembre-se disto: não precisa de fazer tudo de uma vez. Precisa apenas de continuar. Um movimento hoje, outro amanhã, um progresso na próxima semana. A reabilitação é uma soma de pequenos gestos. Cuidar do corpo é cuidar da esperança. E cada novo movimento é uma forma de dizer ao mundo e a si mesmo que ainda há muito por viver. Se este vídeo lhe trouxe esperança, clareza ou simplesmente a sensação de que não está sozinho neste processo, então já valeu a pena. O nosso objetivo aqui é ajudar, inspirar e acompanhar cada pessoa que procura reconstruir a sua força depois de um AVC, sempre com respeito, informação segura e apoio emocional. Por isso, se este conteúdo fez sentido para si, subscreva o canal. Temos novos vídeos todas as semanas, pensados especialmente para pessoas com mais de 60 anos em Portugal. E queremos que faça parte desta comunidade que cresce a cada dia. Ative também o sino das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos sobre reabilitação, mobilidade, bem-estar e saúde cardiovascular. E, se conhecer alguém, um familiar, um amigo, um vizinho que esteja a passar por um processo de recuperação, partilhe este vídeo. Às vezes, um simples gesto pode mudar um dia inteiro de alguém. Por fim, deixe o seu comentário. Diga-nos qual exercício achou mais útil, quais foram as suas dificuldades ou que tema gostaria que abordássemos no próximo vídeo. A sua experiência pode inspirar outras pessoas. Lembre-se, o poder de transformar a sua saúde começa sempre no primeiro passo.